Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bem-vindo de volta e bom dia aos nossos colegas, a Thaís, a Sônia, ao Amiro e também aos que nos acompanham na Band News e na Rádio Bandeirantes. Além de tudo isso que foi mencionado pela Thaís e pelo Cláudio, é importante destacar que o Partido dos Trabalhadores lançou mão ontem de uma nota oficial, quase que antecipando a posição do governo brasileiro. E essa nota do Partido dos Trabalhadores, ela diz o seguinte, abre aspas, o PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida, causados por sanções ilegais. O PT seguirá vigilante para contribuir na medida de suas forças para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região sem nenhum tipo de violência e ingerência externa, assina a Executiva Nacional do PT. A nota foi publicada nas redes sociais pela Gleisi Hoffmann. Bom, é importante ter sempre a noção de que, ao contrário do que disse certa vez o presidente Lula, a democracia ela não é relativa. A democracia ela é objetiva. Ainda que nós tenhamos no mundo vários tipos de democracia, todas elas compartilham valores em comum. Respeito à oposição é um deles. Igualdade de condições é outro. Independência das instituições e moderação do poder é mais um. Liberdade de expressão através dos meios informativos e ampla capacidade de mobilização nas ruas sem medo do cerceamento e da restrição, mais uma. E daí se pergunta, e isso deve ser respondido pela Executiva Nacional do PT, qual dessas características a Venezuela cumpre? Porque esta eleição, isso tem de ficar muito claro, esta eleição foi fraudada muito antes do último domingo. É possível dizer, inclusive, que com as perseguições feitas às lideranças da oposição, a ditadura de Nicolás Maduro escolheu com quem concorreria, porque a candidata oposicionista seria Marina Corina Machado. Entretanto, esta foi impedida por uma decisão deste mesmo Conselho Nacional, que agora o PT saúda como isento. Não é um órgão isento, muito antes pelo contrário. O Conselho Nacional Eleitoral não é o Tribunal Superior Eleitoral. Ele não tem independência em relação ao regime ditatorial de Nicolás Maduro. Ele é hoje presidido por um integrante do regime. No caso, Elvis Amoroso, que foi integrante primeiro do movimento Quinta República, que foi o primeiro partido do Hugo Chávez, e depois deputado pelo PSUV. Assim como também é um militante das forças governistas, o procurador-geral da Venezuela, outro responsável pela perseguição aos membros da oposição. E eu destaco aqui da nota outros elementos que me parecem são importantes, como, por exemplo, esse que especificamente descreve Nicolás Maduro como reeleito. Então, o PT dá de barato que a eleição foi legítima e já o reconhece como o chefe do governo eleito da Venezuela. Inclusive antes do governo brasileiro tomar uma posição específica em relação a essa matéria, o que obviamente deve ter assustado os técnicos do Itamaraty, muitos deles qualificadíssimos. Não se pode imaginar que vai se manter a autoridade para defender a democracia no âmbito interno se você não tiver a defesa da democracia na sua inteireza também no campo externo. Nós vimos, inclusive, alguns movimentos sociais brasileiros indo à Venezuela para fazer observação dessa eleição
e subscrever a fraude, ou seja, foram para o exterior para defender uma ditadura militar do seu agrado. E o PT deixa a sua impressão digital indelével numa fraude como nunca antes se viu na história da América Latina recente. Vamos a Paris com a Sônia Bloch. Bom dia.